forno, então eles não vão escavar. E até na própria metodologia do arqueólogo, ele deixa uma parte do sítio sem escavar, que é chamada de testemunho. Para se alguém questionar o trabalho, ele pode reescavar essa parte daqui 20 anos, 50 anos. Então, é uma parte da metodologia. Mas ele é parcialmente escavado. Ó, aqui dá para escavar ainda, ali, já naquela parte mais embaixo, ó, chegou na rocha mãe. Ou seja, ali já é rocha arenítica mesmo, não dá para descer mais. Então, é um sítio. Ele é um sítio importante, que é o que eu falei para vocês, porque ele tem datações pleistocênicas. Porque normalmente, não é nem uma teoria, é uma hipótese, era chamada de teoria de ocupação humana, que era uma teoria chamada Teoria Clovis, que é criada pela arqueologia norte-americana, que até aquele desenho era do gelo, não era um retrato. Que o homem teria entrado na América, vindo lá da Ásia, né, da região asiática da Rússia, que é a Sibéria, atravessado o Estreito de Bering e entrou pelo Alasca dos Estados Unidos. Né? Então seria a travessia. O homem teria entrado por volta de 12 mil anos, 11.500 anos. Essa hipótese era baseada em achados numa região dos Estados Unidos chamada uma cidade chamada Clovis, no Novo México, que eram pontas de flechas grandes que serviam para matar grandes animais. Então era a teoria de ocupação, da resposta que até que eu falei para a senhora. Como o homem chegou na América? A resposta era essa. Então, ele... Aqui chama-se, esse sítio é baseado na hipótese do homem da América, né? Que é da chama de povoamento da América. E aí, justamente, os americanos diziam, não tem nada mais antigo do que isso. Quando iniciaram os trabalhos aqui, começaram a fazer datações bem mais antigas, inclusive uma de 48 mil, quase 50 mil anos. E aí esse sítio caiu, e esse sítio em particular é um dos que quebram a teoria Clovis, a hipótese Clovis, que é um sítio de datação pleistocênica. Se vocês pegarem na escala geológica, nós vivemos hoje o Holoceno. O período geológico antes do nosso é o Pleistoceno, que mudou por volta de 12 mil anos, que mudou o clima. O planeta hoje, ele continua quente como era no Pleistoceno, só que é menos úmido. O Pleistoceno era muito mais úmido, chovia muito mais. Até a vegetação daqui era diferente. Existiam animais gigantes, que vocês vão ver alguns ossos, que é a megafauna. Eles não se adaptaram à mudança climática. Então esse sítio aqui ele é Pleistoceno, por isso que ele é um dos mais importantes do parque. Ele tem datações de mais de 12 mil anos. Por exemplo, aqui foi encontrada fogueiras de 18 mil anos. Foi encontrada a machadinha mais antiga da América, que é de Polida, a machadinha Polida. Não sei se vocês vão no museu amanhã, vão? Vocês vão ver a machadinha Polida lá, que é a machadinha mais antiga do continente, mais de 9 mil anos. Não existe nada mais antigo, ela está até tem algumas discussões sobre ela. Também foi encontrado colares de sementes de mais de 7 mil anos. Foram encontradas a cerâmica mais antiga do continente, que normalmente a cerâmica ela aparece relacionada à agricultura no continente americano, que é 3.500 anos, que a nossa revolução agrícola é bem depois do que aconteceu na Europa. Então, 3.500 anos normalmente aparece a cerâmica. Aqui tem uma cerâmica de também quase 9 mil anos. Então, dentro do contexto arqueológico, é um dos sítios mais importantes do continente, porque tem datações pleistocênicas. Além de ser... Estou emocionada com essa aula. Não, é porque é o seguinte, aqui antes da criação do parque, o parque foi criado em 1979, tudo isso aqui era propriedade particular, eram roças. Então o pessoal plantava milho, feijão, mandioca, e aí eles aproveitavam os próprios abrigos, né, a sobreposição cultural, eles ocuparam o mesmo espaço que os pré-históricos ocuparam, não destruíram os painéis com pinturas, era aquela questão que a gente tem imagem de que a pessoa, às vezes porque é da roça é atrasada, mas não, eles tinham respeito com esse espaço. Mas eles ocuparam também o mesmo espaço. E aí aqui, no caso desse sítio, como de outros, há uma sobreposição. Então eles faziam aqui o desmanche de farinha, né? Eles iam ensacar seu milho, seu feijão, eles faziam o desmanche da mandioca. Então era um espaço também, porque tem uma restauração. O pessoal da Fundação Museu do Homem Americano, que é a OCIP, hoje que era uma ONG, porque esse parque ele tem uma cogestão. Ele é administrado pelo ICMBio, que é o órgão federal que administra todas as unidades de conservação no Brasil, né, parques nacionais, estaduais e tal, outros tipos de reservas, e a Fundan, que é um OCIP, que mais voltada para pesquisa arqueológica, mas é interdisciplinar como o trabalho de vocês. E aí eles estão aqui desde a chegada, porque o que aconteceu aqui, a professora Niede Guidon, e aí foi quando começou as pesquisas. Ela trabalhava no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Ela é francesa. Ela é paulista de origem francesa. Não é francesa? Não, acho que é o pai ou a mãe que é francesa. De francês ou é francesa. E ela é filha de francês com brasileiro. Eu assisti uma reportagem dela falando
muito mal do governo. Ela critica bastante. Porque não dá apoio. Tem essas reclamações aí. Mas é normal, né? Quem não chora não mama, né? Mas aí, justamente, então ela veio na década de 70. Porque se você pensar academicamente, a arqueologia ela vai se estruturar como uma disciplina, principalmente na França e nos Estados Unidos, na década de 60. Porque ela antes era chamada de antiquariado, eram meio que diletantes, né? Um trabalho não tão profissional, eram mais próximos da história, da antropologia. E aí, quando eles se organizam como uma disciplina, começa a organizar missões de pesquisadores. E aí, no caso do que veio para cá, é a missão franco-brasileira. São arqueólogos brasileiros relacionados com pesquisadores brasileiros da USP, da Federal do Pernambuco. E aí eles começam a fazer uma pesquisa em todo o Nordeste brasileiro, na área central. E aí, no caso de São Raimundo, a professora Nia de Guidon chegou com a parte do grupo dela, final de 70. Então, ela começa esse trabalho. Então, tudo que vocês estão vendo aqui é um resultado. É um trabalho interdisciplinar, multidisciplinar, porque no Brasil tem duas grandes áreas de arqueologia. Uma que é dessa missão franco-brasileira e a outra na Amazônia, que é uma pesquisadora norte-americana chamada Anna Roosevelt. E ela controla a arqueologia, no sentido de controla, entre aspas, a arqueologia na Amazônia. Então, existem essas duas tradições no Brasil. Uma tradição europeia, que é a tradição da missão franco-brasileira, que está aqui na região, que está, por exemplo, no Seridó, no Rio Grande do Norte, está ligada à Federal do Pernambuco, à Federal do Piauí. Então, está ligada à região onde foi encontrado Luzia. Eles são do mesmo grupo, que é o Walter Neves. Então, é o mesmo grupo, da mesma tradição acadêmica. E a tradição norte-americana, que já é da Anna Roosevelt, que é que encontrou aquela cerâmica marajoara e tal, que é da Amazônia. Então, desde quando chegaram, eles iniciaram esse trabalho interdisciplinar. Então, elas trabalham a geologia, a arqueologia, a antropologia, a sociologia linguística, a botânica, a biologia. E aí, no caso aqui, esse trabalho de restauração é um trabalho já da relação histórica, né, das comunidades atuais. Vocês estão vendo ali uma setazinha no meio deles, quatro ali, ó. Eles aqui, ó, nesse meio aqui, ó. Vem aqui, professor, parece que tem um meio deitado. Ó, essa setazinha é chamada na arqueologia de tridígito. A gente vê essa mesma representação, essa seta, em várias cenas. Cenas de caça, de sexo, de parto. Então é aquilo que eu falei para vocês do símbolo e do signo, né? Então ela tem um significado para esse grupo que nós perdemos. Por isso o problema de interpretar essas pinturas, né, rupestres. Porque o tridígito, ele aparece em várias cenas representadas por esses caçadores-coletores. Só que ninguém pode dizer o significado dele. Olha lá, aquele parece ser um ganso, um negócio. Em cima é um viado, é porque tá apagado um pouco. Mas você vê que tem as pernas ali, ó, as pernas embaixo, E o corpo esse é bem redondo. aqui, ó. Aqui é uma ema. É uma ema também, é bem Isso, uns representada. pássaros, esse vai- Ó, tem mais emas aqui, vocês não viram. Ó a ema aqui, ó. Será que tinha Várias ainda por emas. aqui? Tinha ema na região. Tinha. Ó, uma cena de caça também que a gente vai ver sempre representada. É uma outra coisa. Ali é tatu, A gente será vai- que ali é um tatu? A gente acha que é tatu. Esse aqui também, ó. O homem segurando o rabo do animal. Talvez o animal é maior representado que a realidade, né? Mas a questão ninguém. Talvez para dizer que ele era grande. E realmente tem um tatu bem grande aqui, que é o panacha, né? Que é um tatu bem, não é desse tamanho aí, comparado ao homem, mas ele é grande, né? Então, ó, essa representação da caça, do homem segurando o rabo do animal, é bem comum também. Então, alguns desenhos também é meio como marcas. Você encontra a mesma representação em vários sítios arqueológicos. Cinza, né? Vocês estão vendo ali. Mais um desenho com tridígito, né? Que eu falei pra vocês, talvez seja uma cena de sexo ali, ó. Tem a pessoa e a mulher assim, de cabeça para baixo. Aquela posição ali, o Kama Sutra não tem nela, não. Olha, Jéssica, ó. Mulher de cabeça pra baixo. Pode ver essas coisas. E aí tem sempre aquela setinha que é o tridígito, né? Que tem uma significação. Cara, é incrível, né? Ali em cima também, ó, tem um desenho interessante que parece também ser sexo em algumas formas humanas, como se fosse dançando, alguma coisa do tipo. Uma outra ali que parece uma mulher grávida, dá pra ver que ela tem a barrigona, aquela que tá mais apagada naquele meio ali. É professora de antropologia, né? E aí, ó, aquele desenho, aquela forma humana ali, com os braços abertos e os dedos assim, era mais comum por ser parecido com a tradição agreste. Só que diferente da agreste, ali, eu mesmo não sei dizer, porque a agreste é 3 dedos, normalmente, né? Pra mim ali é a agreste. É a técnica de pintar, né? Eles tinham um traço de pintar. Então, normalmente a agreste é a forma humana frontal e estática e sempre 3 dedos. Agora, na minha visão, aquela dali parece ser a agreste, que é o nome dele é Zisman Neyman. E aí ele interpreta esses desenhos, ele tem um livro só sobre pintura daqui. Ele chama esses desenhos que tem a sequência de andanças, segundo a visão dele, representando
como eles eram nômades, caçadores-coletores, representando esse modo de vida, né? Que é uma vida em permanente movimento, tchauzinho né? aí, cara. Mas como eu disse, ele, academicamente, ele não é tão... Mídia. Mas alguns Mídias aqui. Ó, aqui mais uma toquinha, toca do Carlinhos, a gente vai ver 3 aqui nesse circuito. Ela tem uma questão que ela está sofrendo um processo de degradação que é natural da própria formação, que não tem nenhum trabalho que possa fazer para recuperar, que é o descamamento e a salinização, porque a rocha ela troca, vamos dizer assim, temperatura com o ambiente, então o calor de fora faz com que a água seja atraída e aí ela é expulsa da rocha. E aí quando ela expulsa, ela traz os sais que tem dentro e cobre o painel com pintura. Mas existem alguns trabalhos para proteger os sítios. Ali em cima vocês estão vendo a pingadeira, que é uma técnica desenvolvida para desviar a água que cobria alguns painéis. Que a água, às vezes, quando chove, ela fica passando em cima do painel de pintura e cobre formando uma mancha d'água. Trazer argilha, sedimento lá de cima e vai desviar. Isso foi desenvolvido por uma professora da Universidade Federal do Piauí, a professora Conceição Lage, que ela é uma arqueoquímica, né? E são técnicas de conservação de sítio arqueológico, porque o IFAM, ele proíbe qualquer intervenção na pintura direta. Você não pode retocar, você não pode invernizar. Então você faz trabalhos de conservação no entorno do sítio, no caso desviando a água, cortando uma árvore que vai raspar no painel, ou a consolidação que às vezes cria uma argamassa com o próprio sedimento e fazer uma sedimentação por trás do painel, para evitar que o painel caia, porque às vezes a erosão vai agindo por trás do painel e cai uma placa com pintura rupestre. Então elas desenvolveram técnicas em conservação de sítios, mas são técnicas que não atingem diretamente a pintura, porque é proibido pelo IFAM, só no entorno. O parque é proteger isso aqui, o turismo é a consequência, mas a principal função das unidades de conservação é proteger. Então, a mãe protegendo o filho. A segunda questão, eles são feitos em 2 estilos diferentes, porque a tradição nordeste de pintura, que é essa tradição mais elaborada que eu expliquei para vocês, ela tem uma variação técnica. Ela começa a pintar desenhos com esse todo preenchido a vermelhinho, ela começa a fazer essa transição aberta, e aí ó, no final aqui, eu estou mostrando a minha camisa, ela já está fazendo um estilo de desenho, esse aqui ó, tem um bem aí ó, mas esse aqui de minha camisa. Ó, que é isso aqui, chamado estilo Serra Branca, que já é com geometrismo. Então, são feitos em 2 estilos diferentes. Uma outra questão, a gente tem uma imagem que esses caçadores-coletores eram mais próximos de animais do que do ser humano. A gente tem que pensar que eles são homo sapiens, sapiens, a mesma capacidade da gente. Olha, não sei se algum de vocês desenha, mas se eu perguntar para você, faça uma forma com 2 linhas contínuas. Olha, esse cara fez esse animal maior com 2 linhas contínuas. Ó, a patinha da frente, o pescoço, cabeça, orelhas, rabo e patinha de trás. Patinha da frente, barriga e patinha de trás. Então, tecnicamente, ele era um artista aqui com muito domínio da técnica, porque ele fez um desenho com 2 linhas contínuas. Então, por vários elementos, eles escolheram esse desenho como esse símbolo, logotipo do parque, porque além de representar a proteção, além de ser feito em 2 estilos, né, 2 estilos da tradição nordeste, o desenho maior, tecnicamente, é uma técnica bastante elaborada de pintura. Aqui é como se estivesse Como foi virando feita, cara né? dela, né? Como foi feito isso, né? O que eles comiam na época? O que eles acreditavam?